Você já esteve em um lugar escuro da alma? Já se sentiu tão angustiado que mal conseguia orar? Já implorou a Deus para mudar algo, mas no fundo sabia que a vontade dele prevaleceria? Jesus também passou por isso. No jardim do Getsêmani, na noite em que seria traído, ele suou sangue, o Filho de Deus ficou de joelhos e nos ensinou que mesmo quando o cálice é amargo, a obediência é o caminho da salvação. Hoje você vai mergulhar no momento mais íntimo, mais humano e mais poderoso da vida de Cristo. O Jardim da Pressão, Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O Getsêmani era um jardim no sopé do Monte das Oliveiras. A Getsêmani significa prensa de azeite, lugar onde a azeitona era esmagada até sair o óleo. É o lugar perfeito para o que estava prestes a acontecer. O cordeiro seria esmagado. Jesus vai ali como de costume, mas naquela noite tudo seria diferente. Jesus começa a orar, mas com angústia. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Ele adverte os discípulos, não apenas por eles, mas porque sabia o que vinha pela frente. Afastou-se deles cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. O Filho de Deus de joelhos. A oração de Jesus não era formal. Era uma oração suada, doída, angustiada. A oração mais humana de Jesus. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus está pedindo: Pai, se houver outro caminho, que eu não precise beber isso. Mas ele termina com a frase que todo cristão precisa aprender a orar: não se faça a minha vontade, mas a tua. É ali que Jesus vence. A cruz começou a ser vencida no Getsêmani, na submissão. O suor que virou sangue. Lucas capítulo 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Essa condição médica chama-se hematidrose. Ocorre quando o nível de estresse é tão extremo que os capilares se rompem e o sangue se mistura com o suor. Jesus estava enfrentando a pressão do pecado do mundo todo, o peso da separação do Pai, a dor emocional da traição que viria, o sofrimento físico antecipado da cruz. Ele suou sangue. Um anjo o fortalece. Lucas capítulo 22, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Mesmo Jesus precisou de auxílio. Mesmo o Filho eterno foi fortalecido. Deus nem sempre tira o cálice, mas ele envia força para suportá-lo. Os discípulos dormem. Lucas capítulo 22, versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Enquanto Jesus suava sangue, seus amigos dormiam. Enquanto ele lutava em oração, eles desistiam emocionalmente. Quantas vezes nós somos assim? Quando deveríamos vigiar, caímos. Quando deveríamos apoiar, fugimos. Quando Deus nos chama à intercessão, cochilamos. O cálice não foi removido? Jesus orou. O Pai ouviu, mas não mudou o plano. Por quê? Porque o plano era perfeito. Porque o cálice da dor era também o cálice da salvação. Jesus nos ensinou que, às vezes, a resposta de Deus é não. Às vezes, ele não remove o vale, mas caminha conosco nele. Às vezes, a oração não muda o cenário, mas muda quem ora. Repetiu a oração 3 vezes. Mateus capítulo 26, versículo 44. Jesus voltou e orou as mesmas palavras mais de uma vez. Isso mostra que repetir uma oração sincera não é falta de fé, é um sinal de persistência, dor e submissão. Mesmo sabendo o que viria, ele foi honesto com o Pai. Jesus não escondeu a angústia, levou-a para a oração. A vitória do Getsêmani veio antes da cruz. A cruz foi dolorosa, mas a batalha espiritual foi vencida ali no jardim. A decisão foi selada com sangue, suor e lágrimas. Jesus se levantou do chão fortalecido para enfrentar o que viria. O que o Getsêmani nos ensina? É possível ser cheio do Espírito e ainda sentir angústia? É espiritual dizer: Pai, me ajuda, tá doendo?
Jesus entende a sua dor, sua pressão, sua solidão. O que nos fortalece não é a fuga, é a oração. O Getsêmani é o lugar onde a carne quer fugir, mas o espírito se rende. Jesus sabia o que viria. A traição, o abandono, a cruz, a zombaria, a separação do Pai, mas ele disse: seja feita a tua vontade. Esse é o coração do Evangelho, a obediência custe o que custar. Se Jesus, o Filho de Deus, teve um Getsêmani, por que achamos que nós não teremos? Mas o que ele mostrou é: dá para passar por isso, dá para orar em meio à dor, dá para suar sangue e ainda assim obedecer. Porque quem vence no jardim, vence na cruz. E quem se rende na oração, se levanta em poder. Se você está vivendo um Getsêmani, comente. Mesmo com dor, eu escolho a vontade de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando pela luta. Inscreva-se no canal Triunfo Espiritual e ative o sininho para receber mais mensagens como essa.